Olá, meu amado e minha amada. Você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Hoje é 25 de agosto de 2026, terça-feira, dia do soldado. Eu sou soldado brasileiro, defendo a pátria com a minha própria vida e também soldado de Jesus. Amém? Tenho aqui uma palavra de fé para você, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ensino de Deus para você. Lucas 22, do 63, 64, 65, diz assim a palavra do Senhor. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: Profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Amém? Nós estamos aqui vendo o capítulo 22 de Lucas. Já vimos até aqui. Hoje vamos ver esse texto onde Jesus foi aí maltratado, zombado pelos os soldados. Esses soldados aqui estavam contra Jesus, tá certo? Então aqui é quando os guardas zombam de Jesus, tá certo? Vamos aprender um pouco com esse texto. O versículo 63 começa dizendo: os que detinham Jesus zombavam dele. Ora, Cristo agora estava preso. Sofria zombaria, né, nas mãos dos seus algozes carrascos. Olha, quem prende alguém injustamente não tem prazer só em prender. Ele tem prazer em maltratar. Vou contextualizar com o nosso Supremo Tribunal Federal. Eles não têm prazer só em prender os patriotas, não. Eles têm prazer em serem covardes e maltratar-nos, porque é assim que um soldado covarde faz. Prenderam Jesus covardemente e ainda estavam zombando da cara de Jesus. Não bastava prender? E vai dizer, davam-lhe pancadas. Olha, pancadas literais. E aqui eu vou olhar assim, porque nós sabemos o que Jesus fez, como é que ele se comportou. Aqui demonstra assim que Jesus não disse nada. A serenidade de Cristo, mediante assim as atrocidades. Aquilo até eu imagino que irritava até os guardas, né? Irritava quem estava olhando, apanhando e não dizia nada. Mas assim, olha, as pessoas continuam se irritando com todos aqueles que são de crer de Jesus, que creem em Jesus atualmente, hoje. Se irritam, dizem coisas contra, fazem o mal, querem fazer o mal contra quem crê. É porque não crê, é contra Deus, aí até se irrita, davam-lhe pancadas. E o versículo 64 vai dizer assim: vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos quem é que te bateu. Ora, como se Cristo precisasse de estar olhando para saber quem lhe bateu. Deus é onisciente, ele sabia. Agora, essa expressão, ela revela para mim a limitação humana, que não consegue enxergar o reino de Deus pela fé em Cristo, aí vendo os olhos e bate, diz, agora profetiza aí. Jesus já tinha profetizado e tudo que ele disse já aconteceu. Algumas coisas irão acontecer ainda, que é o caso da sua volta, tá certo? Mas o restante já aconteceu, o que tinha que acontecer, tá certo? Então, vendando-lhe os olhos, essa expressão para mim, ela revela a limitação humana em não compreender as coisas do reino de Deus. E aí querem compreender por vias humanas, né? Diz, profetiza-nos quem te bateu. Olha, isso aqui para mim, ele destaca aqui, o silêncio de Cristo é uma coisa assim imperial, tá certo? É uma coisa grandiosa, porque a, a, porque Jesus já sabia disso, tá certo? Isaías profetizou. Eu vou ler aqui um texto de Isaías para você entender por que, que ele não abriu, que ele não falou, que ele não disse. Isaías capítulo 53, depois você lê o capítulo todo, tá certo? Eu vou ler o versículo 7 que diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Isso é uma profecia de Isaías, capítulo 53. Eu estou lendo o versículo 7, tá certo? Por isso é que Jesus ficou em silêncio. Mas Jesus sabia quem ia bater nele, sabia, porque Deus sabe por antecipação. Deus sabia que você ia ouvir essa palavra hoje. Ele quer te salvar. Ele quer te abençoar. Amém? Olha, a mensagem maior
Cristo é a salvação. Ele quer te salvar. Ele aqui não abriu a sua boca. Quem é que te bateu? Claro que Jesus sabia, já sabia desde a eternidade, porque ele é Deus. Amém? Então, o versículo 65 vai dizer: e muitas outras coisas diziam contra ele. Olha, quando diz muitas outras coisas, aí você pode imaginar o que você quiser. Vagabundo, filho não sei de quem, dessa, daquela. É assim mesmo. Uma vez eu fui detido, nada contra os policiais, tá certo? Tenho o maior respeito. Mas uma vez eu fui detido por um cidadão e a primeira coisa que ele fez foi me chamar de vagabundo. Não pediu nem minha identidade. Ei, seu vagabundo! Né? Quando ele pediu a identidade, ele disse: opa, desculpa aí. Eu digo amém, vai em paz. Tá certo? Olha, eles não conheciam Jesus. O texto diz que eles diziam muitas outras coisas contra ele. Imagine o que, tá certo? Olha, deixa eu ler um texto aqui para você, porque você precisa aprender de Deus, você precisa se converter, tá certo? Se você não é convertido, você quer converter, pastor? É crer em Jesus, exclusivamente ter a sua fé exclusiva nele, em Jesus. Isso é conversão. Amém? É nascer de novo pela fé. Então, muitas outras coisas diziam contra ele. Jesus aqui ele nos ensina com essa condição de que, olha, qualquer coisa que você disser contra Jesus Cristo, contra o Filho de Deus, contra Jesus, isso lhe será perdoado, tá certo? Trazendo para você hoje, o que você tiver feito hoje, o que você estiver fazendo agora de ruim, você bateu na sua mulher, você roubou, você matou, você usa droga, você está aí feito um moribundo, desgraçado, abandonado por todo mundo, blasfemando, reclamando da vida, um miserável. Tudo que estiver acontecendo, se você entender Cristo hoje, se voltar para Cristo, você tem perdão. Mas aqui os soldados estavam dizendo muitas coisas. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, porque eu quero te abençoar hoje em nome de Jesus, tá certo? Mateus 12, 31 e 32 diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, uma tradução neste século, ou no porvir. Amém? Olha, seja o que for que você tenha feito, dito, falado a respeito de Jesus, contra Jesus, se você está aí adorando imagem de escultura, de coisa, eu vi uma cena aí que eu fiquei muito triste, um sacerdote botando uma caveira dentro de uma imagem, aquilo é coisa do Satanás, rapaz. Se volte para Cristo, não vá ser enganado não, em nome de Jesus, meu Deus. Qualquer coisa que você fizer contra Jesus, aqui ele disse que diziam muitas outras coisas, não está registrado aqui o que é, eu posso apenas imaginar. Mas estou usando esse texto de Mateus 12, 31, 32, que foi o próprio Cristo, Jesus que ensinou. Qualquer coisa que você disser contra o Filho do Homem, agora a blasfêmia contra o Espírito Santo, agora o que eu quero chamar a atenção para você, e o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é negar a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Estou ouvindo alguém falar em língua ali, achei estranho, sei lá, estou desconfiando desse negócio. Te digo, meu irmão, não é blasfêmia. Se você está achando estranho, peça discernimento ao Espírito de Deus. Amém? Que ele vai lhe ensinar. Blasfemar contra o Espírito Santo é não crer exclusivamente em Jesus. Simplesmente isso. Pastor, é só isso. Sabe por quê? Porque a missão do Espírito Santo na terra é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está lá em João capítulo 16, versículo 8, 10 e 11. Do pecado, qual é o pecado? É o pecado de não crer em Cristo. Da justiça, é a justiça de Deus, o justo que morreu pelos injustos, que somos nós, pecadores, que precisamos nos arrepender e crer em Jesus. E do juízo, é o juízo que Deus trará sobre a terra. Julgará e separará os que creem dos que não creem. Uma vida eterna com Deus e uma vida eterna sem Deus. Olha, essa é a função primária
basilar, principal, essencial do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, depois que você crê, aí você pode receber dons. Dom de profetizar, de curar, de falar línguas, de interpretar línguas, dom de sabedoria, de conhecimento, de misericórdia. Amém? Tem gente que é cheio de dom, mas não tem o dom da misericórdia. Não faz um favor nem para a mãe. É misericórdia, Deus. Então, olha, não confunda blasfemado com o Espírito Santo com não estar acreditando em uma coisa. Não, não estou acreditando muito nisso aí, não. Vou averiguar se isso é verdade. Isso é normal. Agora, blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfemar contra Deus, blasfemar contra Jesus, que vai ser a mesma coisa, é não crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, porque o Espírito Santo veio exatamente para fazer isso. Para ti, olha, peça assim, Espírito Santo, eu estou certo, eu estou errado. Me ajuda a entender Deus. Deus existe, tá certo? E é real. Agora, não do jeito que você pensa. Olha, a função primária do Espírito Santo é exatamente fazer isso. Te convencer do pecado. Qual é o pecado? O pecado de não crer em Cristo. Da justiça é que o justo morreu pelos injustos. E do juízo, porque o juízo que Deus trará sobre a terra. Leia lá João 16, do 8 ao 10. Leia lá que você vai entender. Você vai crer. Amém? Portanto, quando você crê em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, você recebe o Espírito de Deus, porque ninguém crê em Cristo a não ser que o Espírito de Deus traga essa revelação. E aí você vai continuar crendo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando você não crê, você continua dando bofetadas e porradas em Jesus Cristo, assim como fizeram esses soldados que prenderam Jesus. Você continua batendo em Jesus, você continua, assim, dando cacetadas em Jesus. Vou usar essa expressão porque eles bateram com cacetete em Jesus, tá certo? Então, meu irmão e minha irmã, a minha palavra é a palavra de Deus para você hoje é essa. Não faça como os algozes soldados que prenderam Jesus, bateram em Jesus, blasfemaram contra Jesus porque não creram em Jesus. Quando você não crê, você está blasfemando contra Deus. Quando você não crê em Cristo, você continua um blasfemo contra Deus. Você precisa abrir seu coração para crer em Jesus Cristo. Amém? Essa palavra, estou dizendo para você que assim como os algozes soldados que prenderam Jesus naquele dia em Jerusalém, tinha que prender? Tinha, porque Jesus tinha que morrer. Já lhe expliquei isso não se discute. Mas o fato é, blasfemar contra Cristo é não crer nele. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus gere fé no teu coração. Eu tenho orado, vou continuar orando, e vou continuar orando pelas autoridades do Brasil. Porque as nossas autoridades são os blasfemos. Serve ao mal, faz o que é mal. Infelizmente, eu não posso dizer o contrário. Meu irmão em Cristo, André Mendonça, que está lá no STF, que eu também sou André, meu xará. Louvado seja Deus pelo aquele homem de Deus que está ali. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe lá o Fux, que já se posicionou. Que Deus abençoe o Nuno Marques, que fica ali meio caladinho, mas pelo menos tem se posicionado. E que Deus possa abençoar o restante dos outros 7 que tem lá. Você vê que com só 10 está funcionando, bastava, eu vou dizer assim, bastava 7 juízes, já era muito. Tá certo? Eu estou orando pelos outros 7, para que eles se convertam, para que eles deixem de ser blasfemos, para que eles deixem de ser perseguidores de Jesus. Eu estou mandando aqui um recado para o pessoal do STF. Quando você está perseguindo um cristão, você está perseguindo Jesus. Jesus vai cuidar de você. Não deseje nenhum mal. A minha oração é que você se converta. É que você deixe de ser um blasfemo. E não é só ele não. É você que está aí, ajoelhado diante de uma imagem de escultura, que você se converta, meu irmão. Você que está aí, você que diz que é um pastor evangélico cristão e fica defendendo socialismo, marxismo, você está dando bofetadas em Jesus. Você está dando pauladas em Jesus. Você não é crente. Você é um falso crente. Você não entendeu o evangelho. Porque socialismo marxista não combina com o evangelho de Jesus. Amém? Dizendo isso para você, eu vou encerrar lhe lembrando. Dia 4 de outubro, nós podemos mudar a história do Brasil, restaurar a nossa democracia. Porque nós não vivemos uma democracia, vivemos uma ditadura judicial. Você precisa saber disso. Que você está do lado
do socialismo, tá? Do socialismo marxista, você está dando bofetadas em Jesus. Apesar de que Jesus disse que nos últimos dias aconteceriam essas coisas, mas que não seja através de mim e de você. Você tem uma oportunidade de se converter hoje. Deus te abençoe, Deus te guarde e vamos salvar o Brasil dessa ditadura no dia 4 de outubro. Eu sou um cidadão do reino dos céus e sou um cidadão do reino da terra. Estou aqui. E como cristão, quero fazer a diferença na minha geração. E se você, meu irmão, defende marxismo, comunismo, você, como crente, você continua dando porrada em Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.